Que dia é hoje, Liminha? Sábado? Sábado é dia de Podbill, o podcast, pessoal. Olha que legal. Vocês já pensaram? Você pode estar aí no seu carro, viajando e ouvindo a ornitologia. Sempre pessoas, não só criadores, mas como também especialistas, falando do mundo da ornitologia. Obrigado pela audiência de todos vocês que acompanham aí no Brasil inteiro e também no mundo. O pessoal de Portugal, o pessoal da Rússia. Olha só, Rússia, Liminha, é isso? O pessoal acompanha o Podbill na Rússia. Um grande abraço. Também o pessoal da Alemanha, da Holanda, Argentina. Obrigado. Agora não vou lembrar o nome do argentino que veio visitar o Vandão, que é... José. Como? José? Rosé. Um abraço para o Rosé, que acompanha direto a caravana do Bill, Podbill, toda a programação do nosso canal lá na Argentina, Uruguai, muita audiência, Paraguai, que maravilha, né? Levar o mundo da ornitologia até vocês. Agradecendo sempre a Nutribiótica, confere seus produtos no @Nutribiótica Oficial, a inovação, e é de verdade, hein? Você nunca viu uma ração como essa e agora também vários distribuidores. Logo vai estar passando no Bill os distribuidores de cada região do Brasil. Ampligen, o melhor laboratório do Brasil. Use o cupom BIL10 lá no carrinho de compras. Adquire aí exames de sexagens e também de sanidade com desconto bem interessante. Zoovete Silvestres, lá do Pablo Pessoa, no @Zoovete Silvestres, uma equipe completa aí de biólogos e veterinários para abrir aí seu criadouro comercial, o mantenedouro, para qualquer estado do Brasil. Comercial penafirme.com.br, lá do meu amigo Paulo, entregando aí produtos do mundo das aves para qualquer parte do Brasil. E o Vandão, né? choquemaster.com.br, use o cupom BIL5, né, Liminha? Use o cupom BIL5 e ganhe descontos em UTAs, chocadeiras e mais de 300 itens fabricados pela Shockmaster. E como é sábado, como é Podbill, tem convidado. Hoje na tela, mais um cara aí que é muito amigo do Bill, do Liminha, já está no canal em vários vídeos e hoje vai falar um pouco da sua vida e, claro, das novidades que ele tem aqui nos Agapornis. Guilherme Carraro Botim. Seja bem-vindo. Ô, Cláudio, obrigado, satisfação enorme estar recebendo vocês aqui em casa. Você, o Liminha, né, mais conhecido como Maurício por nós, mas que bom, né? Sejam bem-vindos aqui em casa, com dois grandes amigos também, o Isaldir e o Rodrigo, né? Esse bastidores tá pesado, os bastidores, né? Hoje aqui, adivinha qual que é o assunto nos bastidores? Agapornis, aqui é a nata dos agaporneiros do Brasil. Isso aí, com certeza. Então, bastante assunto hoje, bastante conversa para pôr em dia. E a gente está muito feliz que podem receber vocês aqui em casa. Fiquem à vontade, são sempre bem-vindos aqui na minha casa. Pois é. Para você, eu sou muito amigo, eu vou pedir, você está com quantos anos? Eu tô com 39 anos. Vou fazer 39 anos agora em janeiro. Tenho 38. Então faz aí no... Quanto que é 39? Você foi na minha casa com 13 anos. 13 ou 12? Eu acho que foi por aí. 13 anos. Mas faz 39 menos 13. Deve fazer já uns 25, 26 anos aí. Meu Deus, eu tô tão feliz, né? Esse sim, pessoal, que acompanha aí o canal. Esse começou lá em casa, apareceu ele e o pai dele. Essa cena eu nunca vou me esquecer e eu não me canso de repetir. Num domingo, à tarde, toca a campainha na minha casa, aí eu atendo, tem um senhor com um piazinho. E esse piazinho é o Guilherme Carraro Botim, né? Já levou de cara um casal de agapornis, depois, uma semana depois, apaixonado. Fez o pai dele dar uns cheques predatados na época, eu já aceitei porque eu vi que era um pessoal gente boa, e já levou mais 3 casais. Começou com 4 casais, hein? Então naquela época até estava começando, acho que eu me lembro dos caras laranjas que o Cláudio tinha trazido do Campeonato Brasileiro. Então para nós na época era uma coisa surreal, né? Tu falar de Campeonato Brasileiro aqui em Chapecó. E até que eu comecei a pesquisar, né? Eu gostava, quem que tem em Chapecó? E daí veio o Cláudio lá,
tinha uma revistinha da Soco, não sei se tu lembra, que a Soco editava uma revista nos campeonatos. Lembro. Então, nessa revista tinha lá atrás os anúncios, né, dos criadores. E lá tinha o Cláudio. Então, eu disse, eu tenho que conhecer esse cara, né? É aqui do Chapecó. Então, nós batemos lá. Eu lembro até hoje, teus viveiros que você tinha atrás de casa, era uma coisa, para mim, né, que me encantava na época. E até eu fiz igual depois lá em casa, né? Imitei algumas coisas. Era uma coisa simples, mas o que se tinha na época. E funcionava, né? Funcionava muito bem. Então, isso sempre me inspirou. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com agapornis, né? Sempre gostei de várias aves, todos os tipos de aves, mas foi o agapornis que mais me encantou e que eu tô até hoje, mais de 20 anos, né? Criando agapornis. Isso é importante, até você me lembrou de eu falar de um assunto, porque você, logo em seguida, você incrementou calopsitas, isso? Sim. Foi, né? Eu tinha, no final ali, eu tinha calopsitas e agapornis. Tinha alguma coisa de calopsita, mas isso a gente tá falando, com certeza, uns 20 anos atrás, né? Depois eu acabei parando com calopsita, que a gente sente numa época da criação que ela consegue evoluir um pouco mais, tu dando um pouco mais de foco, né, numa espécie. E foi o que eu fiz com agapornis, alimentação, manejo, por mais que sejam todos psitacídeos, mas tem um manejo diferente cada espécie, né? Então, para mim conseguir fazer esse manejo, eu optei por ficar só com agapornis. Então, você acha que é interessante isso, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, você acha que é interessante, porque assim, às vezes você perde o foco, né? Colocar muitas espécies de aves. É um pouco diferente, pessoal. Por exemplo, eu tenho 13 espécies de psitacídeos, porque a gente foca, é um foco diferente para campeonato. Mas quando você parte num segmento grande, o agapornis também é um psitacídeo, é lógico. Mas na FOB ele é separado, porque é tão grande o segmento que chega a ter 1000 aves num campeonato. Então, você acha que nesses casos é interessante o criador focar numa espécie mesmo? Sim, não estou dizendo que eu sou contra, né? Não é isso. Eu acho que todo mundo é livre e consegue fazer, se consegue criar mais que uma espécie de forma, né, agradável em casa, isso seja bom para o criador, pode fazer de qualquer forma. Mas eu vejo para mim, por exemplo, eu crio agapornis. Se eu estivesse criando calopsitas também, até o tamanho de gaiola é diferente, entende? Eu teria que ter 2 modelos de gaiola, manejo, ia mudar alguma coisa. Então, eu teria que ter um manejo diferente para minhas aves. E com o agapornis eu consigo focar melhor, entende? Eu consigo focar no agapornis, o manejo do agapornis, a alimentação do agapornis. Então, para mim, no meu ponto de vista, é melhor. Fora isso que você acabou de comentar, que agapornis é imenso, né? Então, tem uma imensidão de cores. Hoje, até no agapornis, tem especialistas em cores, né? Como é muito grande o segmento de cor, o cara vai se especializar em algumas espécies, né? Por exemplo, só personatas, só Fischer, só Roseicolies, só raros, por exemplo. Então, assim, também dá para... Temos criadores especialistas nessas espécies. Um dos especialistas só em penalonga é o Isaldir Almeida, que é com certeza. amigo, meu amigo, meu compadre, inclusive. Isaldir. Ele quis e se deu muito bem e focou, só para dar exemplo que como pode chegar no sucesso. Ele Sim. focou e deu certo. Mas você é o seguinte... o que me chamou a atenção em você desde o começo, que você foi estudando, como sempre, eu costumo falar, que em Chapecó tem os maiores criadores de agapornis, os maiores, que tem em outros estados também, mas aqui Sim. estão os maiores em Chapecó também. Por quê? Você, desde o começo, que eu acompanhei a tua história, você teve uma preocupação em evoluir a ave. E uma das aves que eu vi hoje no teu criadouro, a evolução, e você lá no passado, quando você foi na minha casa, que eu tinha personatas também, eu já tinha os personatas na época já bem evoluído, né? Eu já tinha os personatas com bastante, sem infiltração, né? Que chamavam atenção para a época, eu Sim. e o Antônio Schneider. Nós tínhamos na época os melhores personatas aqui da região. O Antônio Schneider era um especialista em personatas, né? E você, vendo isso, eu me lembro que desde a época você começou a trabalhar. Como é que é uma ave, tipo personato, falando agora, porque ele tem é muito problemático de infiltração. Como é que foi trabalhar essa ave e chegar numa ave perfeita como vi hoje? Pessoal, aqui no Podbill não tem imagem de aves, porque é mais voltado ao podcast, para quem está aí nas plataformas do Deezer,
Spotify, do Amazon Music, do próprio YouTube Music. Então não tem imagem. No YouTube tem a nossa imagem da entrevista, certo? No canal principal. Mas para quem está no carro, vai só a curiosidade mesmo. Olha, eu vou tentar descrever a ave que eu vi hoje. Para mim é a maior evolução de personatas que eu já vi. Olha que eu viajo o Brasil inteiro, conheço muitos criadores. Pessoal, o colar dele, o peito dele, o babador dele, o amarelo que eu vi. E, pessoal, assim, porque ele vai fazendo um degradê. Quando termina ali o preto, ele dá, queira ou não, ele dá um degradêzinho, porque ele não dá aquela mudança drástica para o amarelo. E não fica bem o amarelo, fica um amarelo com uma tonalidade um pouco diferente. Mas eu vi hoje um agapornis totalmente amarelo, pessoal, amarelo verdadeiro, com um babadouro que vai até embaixo, a cabeça bem preta, um verde muito intenso. O que é isso? Como é que é chegar? Acho que o pessoal visualizou, acho que eu tentei, ou quer tentar explicar melhor, mas acho que eu tentei passar uma ideia do que nós vimos, que eu vi, e nós todos aqui que estamos nos bastidores. É aquele sonho, né, de ave, né? Então, assim, primeiro eu queria, como você falou no início, a nossa região ela é muito abençoada, né, por criadores. Temos muitos criadores aqui na região oeste de Santa Catarina, e isso talvez se deve muito pelo clube que a gente tem aqui em Chapecó, que é a Soco, né? Então, com isso, acaba a gente movimentando muitos eventos, e as pessoas conhecem o trabalho que a gente faz e acabam também criando essas aves. Mas, voltando para os personatas, assim, eu sempre fui apaixonado por personagens, até em determinadas épocas da minha carreira, né, de criador, eu pensei até algumas vezes de criar só personatas, sabe? Porque é uma ave que eu, dentro dos agapornis, que me chama mais atenção, sabe? Porque ela é uma ave que te desafia todo ano. Tá, só te interromper, então, se eu te pedir agora qual é a ave que você mais gosta, do que você cria, porque você cria Roseicólios, você cria Personata, você cria Fish, você cria Taranta, você cria Canos, falei todos? Nigrigenes? Não, Nigrigenes não tem, são essas espécies que eu tenho. Então, o que você mais gosta já me respondeu, é o Personata, é isso? O que mais eu tenho, mais me atrai é o Personata, né? E principalmente a linha Stunner, né? A linha verde, é o que eu mais gosto, o que eu mais prefiro estar trabalhando. Posso ter aqui em casa 100 aves e 80 serem verdes, para mim é o meu objetivo, sabe? Tá, ele já me respondeu agora. Continua falando da evolução do Personata, desse que eu descrevi aí. Então, assim, ó, o Personata, diferente do Roseicólis, ele te desafia. Até o Fischer também, a linha aro branco, né? Justamente por causa da hibridação que teve dessas linhas de aro branco. Então, por exemplo, o Roseicólis, ele não sofreu nenhuma hibridação durante o tempo de construção do Penalonga. Ele sempre foi e sempre vai ser Roseicólis. Agora, na linha aro branco, tu tem a possibilidade de fazer transmutações, né, de cores. Então, surgiu uma cor diferente no Fischer. Pô, vai transmutar para o Personata, para o Nigrigenes, para o Liliane. Ele permite isso, né? Então, para tu conseguir uma ave pura, é muito mais difícil. Por mais, eu faz 10 anos que crio e nunca tive uma hibridação. Mas ele ainda puxa, sempre vai puxar alguma coisa. Então, esse sempre foi o desafio nosso na linha de Personatas. E graças a Deus, no último ano, ou até nesse ano aqui, eu consegui formar alguma coisa de casal muito bacana, sabe? Alguns pontos que eu via que faltava, principalmente de cor e porte, tá? De Personata. Então, isso também foi complicado, não é complicado, porque o Personata, ele sempre foi menor desde o tempo que o agapornis era o Penalonga, lá a seleção, que eram pequenininhos, o agapornis normal, vamos dizer assim. Mesmo assim, naquela época, o Personata era menor. Sim. E essa evolução, boa ideia. Como é que foi essa evolução do tamanho? Então, assim, é a mesma evolução que a gente teve no Roseicólis, né? Então, é tudo trabalho de seleção das melhores aves para continuar a criação. Então, isso vai muito do olho do criador, de estar vendo as melhores características e estar seguindo o trabalho com as melhores características. Então, eu vejo assim que muita gente hoje, às vezes começa, ou até já alguns criadores que já faz algum tempo que estão criando, que eles não prestam atenção em alguns detalhes, tá? Porque tu tem uma ave que às vezes é espetacular para a linha de campeonato, né? Ela vai muito bem,
E tem outra ave que às vezes é espetacular, porém para a criação, que para o campeonato ela não vai servir. Entende? Mas para montar, porque tem as características ali. Lógico, eu sempre digo que é um grande quebra-cabeça que você tem que montar no teu plantel, né? Então tu tem que juntar as peças. Esse é o nosso desafio. Eu tenho um Personata lindo de cor, lindo de cabeça, marcação, porém de tamanho ele não é bom. Ele é muito pequeno. Isso a gente vê muito. Então, assim, o que tu tem que fazer? Tem que focar em tamanho, mas sem perder outra qualidade de cor também e de marcação. Então, esse que é difícil, entende? Mas é o trabalho do criador, chegar no conjunto. Então, muitas vezes tu tem que ir lá criar 20, 30 aves para estar selecionando uma ou duas, entendeu? Então, é muito volume que o criador tem que fazer de aves para conseguir evoluir, tá? E quando tu faz um casal, que eu tive a alegria de estar fazendo agora, ano passado, e já vê um resultado. Aonde que saiu esses filhotes? E não só 1, 2 ou 3 filhotes, mas praticamente a ninhada inteira sair com características boas. Claro que tem um da ninhada que sempre vai se destacar, né? Mas todos eles têm alguma característica que vai dar para seguir na criação. Então a gente fica muito feliz quando isso acontece. Tá, mas quanto tempo demorou? Porque assim, você estava emocionado também, você falou, eu passei para outro nível em agapornis. Eu escutei a tua frase e eu concordei porque eu nunca vi. Eu nunca vi um agapornis e você não tinha me mostrado ainda. Eu acho que eles são filhotes, não são? São filhotes. Eles estão agora começando a fase adulta, né? Mas eu não tinha visto nessa evolução. Quanto tempo demorou? Porque você falou que não é só um processo. A seleção ela é mais extensa do que a gente pensa. Muito mais extensa. Porque você tem que selecionar o tamanho, tem que selecionar a marcação, a cor, enfim. Quantos anos demorou para chegar nessa evolução final? Olha, quem me conhece sabe da minha trajetória com o Personata, então é muitos anos. Nós estamos falando Eu comprei um casal, que eu me lembro, até um abraço para o Alexandre Dopp, na época que ele criava... Vai estar na Copa Brasil Soco. Vai estar na Copa Brasil Soco. De 14 a 17 de novembro, Chapecó, Santa Catarina, Soco, pessoal. Isso aí. Então eu me lembro que eu mandei vir um casal do Alexandre, na época, era um dos maiores criadores de Personata do Brasil, né? Ele tinha aves muito boas, tá? Então eu comprei um casal na época e depois desse casal eu consolidei todo o meu plantel de Personatas, né? Era um casal macho verde com fêmea jade, tá? Na época de Personatas. Já é um bom acasalamento de cara, né? Com certeza. Fundo escuro com fundo normal. Isso, com certeza. Então, dali eu tirei uma linhagem muito boa de Personatas. E, claro, fazendo a seleção, pegando os melhores filhotes. E desse casal, eu tenho até hoje o sangue do casal no meu plantel, tá? Claro, nesse período apareceu muitas outras aves que eu fui melhorando alguma característica, outra característica que precisava. Até a gente chegar hoje, eu digo, não tem ave perfeita, né? Mas a gente precisa chegar o mais próximo da perfeição, né? Esse é o nosso trabalho. E com certeza agora a gente vai estar apresentando essas aves, vendo como é que elas vão estar no campeonato. E eu vou transmitir ao vivo, hein? O grande momento, né, do campeonato, o grande entusiasmo do campeonato é isso. Tu vai levar uma ave que tu considera boa. Agora, tu não sabe o outro criador também o que fez na casa dele, né? Se ele evoluiu também. Entendeu? Então, isso que é o bom, Isso né? que é o bom, isso entendeu? É o bom. Então, aqui tá o Guilherme falando que, para mim, é uma ave muito boa. Agora, que alegria chegar no campeonato e ver uma ave melhor ainda, entendeu? Claro. Isso que é. Até porque, se acontecer isso, você vai... Porque é normal, né? Trocar experiência, você até conseguir colocar esse sangue, trazer para você. Então, essa genética. Essa que é a criação, isso que é a seleção, né? Que a gente vem fazendo, e todo criador gosta disso. Quanto mais gente tiver criando, mais chance da gente evoluir com maior rapidez, né? Então, isso acontece muito no canário, por exemplo. Canário, a gente fala hoje, um grande criador de psitacídeos, sei lá, vai criar 100, 150 filhotes no ano. A gente fala de um médio criador de canário, cria 700 filhotes por ano, né? Então, qual que evolui mais? O que cria 700 ou o que cria 150? Entendeu? Então, quanto mais criadores estiverem criando, a nossa evolução vai ser muito mais rápida, né? Então, isso que a gente sempre incentiva. Tá, e olha ali vamos lembrar desse título, acho que vai ser a evolução dos agapornis Personatas, hein? Vai ser o título desse podcast aqui do Podbio. Assim,
Como você trabalha não só os personatas, e você cria também Roseicóllis, não que eu não vou valorizar aqui, porque depois eu tenho uma outra entrevista que eu vou falar mais dos Roseicóllis no geral. Mas eu preciso comentar, para quem não sabe, e para quem não assistiu, tem vídeo no canal mostrando esse trabalho do Guilherme na evolução de seleção, né, dos Penalonga, que seria o Agapornis padrão show. Sempre comento aqui, mas Penalonga é o que a gente conhece, essa evolução do tamanho nos Roseicóllis. E o Guilherme faz um trabalho sensacional, ele está fazendo, mas também já vi hoje aqui, ao vivo e a cores, a linha fundo branco muito evoluída, Guilherme. Você até nem soube me dizer de cabeça lá em que número do F está. Por que tem as evoluções, pessoal? Ele vai explicar agora. Como você trabalhou muito o Penalonga no fundo amarelo, foi se deixando um pouco para trás o fundo branco. Então, você via nítida a diferença lá dos agapornis, lá no fundo amarelo, lá o agaporni padrão, bonito, como precisa, e ainda o fundo branco pequenininho. Como é que deu esse clique? Porque é complicado voltar no azul, portadores e trabalhando. Como é que foi? Tu tem essa paciência? Como é que é isso? Ainda bem que eu tenho essa paciência. Né? Muita gente, né, fala comigo, mas realmente sobre isso, tu tem muita paciência, porque às vezes as pessoas, e isso é muito normal, tá? As pessoas se afobarem às vezes na criação e acabarem se perdendo, né? Então, não vou dizer que o trabalho precisa ser lento, mas ele precisa ser pensado e feito de uma forma que ele sempre traga evolução e que não pare o trabalho ou que não retroceda, tá? Então, isso foi o que eu preconizei nos azuis. O que acontece nos azuis? A gente tinha quando surgiu o azul entre aspas, né? Porque até hoje não é comprovado que seja um azul verdadeiro, tá? Ele ainda é uma ave em estudo, porque se tu for ver os azuis, eles ainda mostram alguns resquícios de psitacina e acabam sujando a ave de verde, né? Então isso ainda acontece. Tá? Então, assim, o que me surgiu? A gente via muito aqueles azuis em campeonatos, porém com tamanho bem menor, né? Então, eu disse, se a gente trazer isso para o Penalonga, vai ser uma ave muito legal, né? Vai dar competitividade para a ave no campeonato. Pois é, então, continuando, pessoal, falando dessa evolução, Guilherme, porque é muita paciência, né? Não sei se eu teria... e como você falou, quantas vezes você voltou já quantas vezes? Porque para você aumentar o tamanho, você não volta no verde, não vai conseguir, certo? Isso Sim. É ponto, né? Isso, é isso que eu faço. Então, assim, muita gente, como você falou no início, Cláudio, trabalha nos F. Eu tenho F5, F6, F7. Tudo bem, é um controle do criador. Tem que fazer, isso tem que estar tudo anotado. Eu não levo muito em consideração qual F que tá. Até tu me pediu lá embaixo, qual F que é esse? Sim, eu pedi porque eu não sei qual F que é. Muito evoluído já. Né? Até porque eu posso ter um F20 e ser inferior a um F4, entendeu? Porque depende muito do criador e as aves que tu tá usando para estar selecionando. Depende das aves que você voltou. Então, se tinha muito esse mito no início, então como é que eu vou evoluir o azul? Eu vou colocar num verde. Tá, mas qual verde? Tem vários verdes, tem verde de 94, 95 pontos e tem verde de 86 pontos. Qual verde tu tá usando? Então que se criou muito esse mito de eu colocar um azul no verde já vou melhorar. E não é isso, tá? Tu tem que buscar características, por exemplo, se eu quiser passar eles pro Penalonga, eu tenho que ter um Penalonga. Uma ave com as características Penalonga. Quer dizer, tem que escolher a melhor ave que você tem. Lógico, só que quem está disposto a isso? A pegar a melhor ave que você tem no plantel hoje e para fazer trabalho. A maioria das pessoas vai pegar a melhor ave que tem e vai querer criar com ela para continuar tendo naquela mutação. Então, esse que é o que eu fiz aqui. Peguei minhas melhores aves que eu tinha e passei para o azul. Tá? Então, por isso, talvez que o trabalho evoluiu de uma forma um pouco mais rápida do que as outras pessoas podem ter conseguido. Claro, a gente tem hoje já alguns criadores no Brasil que já estão também com uma linha muito, né, muito evoluída na linha azul.
Então, é um trabalho que agora a gente ficou um período agora sem campeonato, provavelmente agora na Copa Soco a gente já vai começar a ver alguma coisa legal. Campeonato Brasileiro do ano que vem, com certeza, também já vai estar apresentando algumas aves legais. Então, a evolução, ela vem de forma meio generalizada, né? Que as pessoas viram que não é simplesmente colocar um azul com um verde. Não, tu tem que trabalhar isso. E tem que ver o que vai sair também, né? E muitas desanimam nesse trajeto, porque se eu colocar um azul com um verde espetacular que eu tenho ali, as aves que saírem desse cruzamento vão ser aves muito inferiores. Porém, tu tem que acreditar no trabalho. Tu tá usando uma ave muito boa, uma verde, tá, para fazer o trabalho. Então, esse que é a demora, né, para tu ver o resultado, que às vezes nem todas as pessoas têm essa paciência. Até porque o azul ele vai diminuir o tamanho do filhote verde, lógico, né? Isso é normal. Tu pega uma ave muito boa e pega uma ave bem inferior, ele vai diminuir o teu trabalho, entende? Então vai ali algumas... Só que ali tá o azul na portação. Isso, tá o azul na portação. E também o pena longa, que ele vai ter as características no genótipo dele de uma ave pena longa. E ele pode estar passando isso para frente. Então eu sempre digo para as pessoas, às vezes tu tem que acreditar no trabalho e focar. Vai demorar? Vai. Mas se tu focar, tu vai conseguir tirar. É diferente de uma pessoa que vai chegar aqui em casa, ó, Guilherme, eu quero já o trabalho feito. Entendeu? Eu quero já um azul pena longa. A gente tem também. Ah, mas por que é tão caro? Cara, eu usei 50 aves para fazer ele. Será que é caro? E o tempo? E o tempo? Não é só 50 aves. E o tempo para isso, né? Só para o pessoal ter uma ideia, porque eu já fiz um vídeo com você. Sim. Eu me perdi quanto tempo atrás? Acho que vai fazer mais de um ano, né, Maurício? 2 anos? Deve fazer 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Deve ser. E você já estava com o processo em andamento, mas ainda não estava no que você queria chegar. Sim. Mas você começou bem antes disso, bem antes, e nem tô ainda no que eu queria chegar, entende? Eu tenho muita coisa para passar ainda de mutação que eu não passei. Muitas pessoas, mas tu já tem quantas mutações? Cara, devagar, não tenho quase nenhuma. Entendeu? Tô trabalhando no azul, no cobalto, né, linha opalina. Então, primeiro deixa eu consolidar essa linha, que depois fica fácil, né? Se eu tiver um azul, um cobalto já no padrão que eu quero, para mim passar para as outras mutações é fácil. Porque eu pego um pálide, por exemplo, eu tenho um azul já muito bom e pego um pálide muito bom, que é muito mais fácil de achar, os filhotes que saírem já vão cortar azul e serem muito bons já. Entendeu? Então vai me cortar um monte de caminho, porque eu já vou ter as aves boas. Vai cortar, lógico. Claro. Então depois, para mim fazer as mutações, vamos dizer assim, é o mais tranquilo de estar fazendo, né? Mas primeiro tem que consolidar teus azuis, teus cobaltos, né? O que tu tiver ali da sua linha, e depois pensa em mutação. Eu vejo muita gente um pouco acelerando o processo, né? O cara fez o primeiro casal com azul e já quer ter albino, já quer ter arlequim, já quer ter pálide, já quer ter golden, então... não é assim, né? Às vezes vai dar sorte de tirar um filhote legal, mas teu trabalho não vai estar consolidado ainda, tu não vai ter, né, em todas as linhadas tem um aproveitamento grande de filhotes, né, tu vai ter que descartar muita coisa ainda. Só que não falamos o número, tu lembra quantos anos que tu começou esse trabalho? Com os azuis devem fazer pelo menos uns 7 anos. Eu calculei. Que eu tô trabalhando. Então, pessoal, é muito trabalho. Quando eu digo assim, as pessoas que preconizam a evolução de qualquer segmento de aves, ela é trabalhosa, você tem que estudar muito bem a genética para você chegar lá, porque não é do dia para a noite. Mas assim, eu vi aves já bem evoluídas, né? Já estão no pena longa, e eu acredito que o teu próximo passo é abrir o leque mesmo, ou ainda quer aumentar um pouco mais o tamanho. Sempre que eu tiro um azul legal, eu nunca trabalho daí com ele com portador, entendeu? Eu sempre volto para o verde de novo, o verde que não seja portador de azul, para mim tirar novamente mais uma leva de portadores e ali trabalhar com os portadores para tirar os azuis, tá? Geralmente faço isso, por mais que tu veja uma ave lá que, mas essa já tá legal, mas eu não vou trabalhar com ela com outro azul, ou vou trabalhar geralmente com verde ou alguma mutação que agora eu vou querer, né, aumentar um pouco o leque aí das cores. Então esse que é o trabalho do criador. Faltou um pouco, eu vou ver naquele azul, faltou um pouco de babador,
faltou um pouco de alguma característica que eu vejo que está faltando, isso que eu vou buscar num verde para tentar tá sempre evoluindo essa ave, né? E ainda pode ter aves com infiltração, é normal, né? Pode aparecer a infiltração do verde também, né? Como eu falei antes, o azul ainda ele não é comprovado que seja uma mutação, ele está mais para ser uma limpeza de um turquesa, entende? A gente tinha o turquesa no Roseicollis e talvez a gente fez um trabalho de limpeza que acabou hoje que ele seja azul. Mas que a gente falou, às vezes no meio do caminho aí aparece uma infiltração, né? De alguma pena verde, alguma coisa no meio. Então, por isso que ainda não está comprovado que o azul seja uma mutação no Roseicollis. É o nosso sonho chegar na Catarina azul, né? Catarina só existe turquesa. É diferente. Eu estou tentando fazer vários cruzamentos lá nos próprios turquesa para ver se até voltando no verde, vindo e indo, mas não se consegue ainda. A Catarina não existe, por exemplo, azul. É diferente do Fischer ou do Personata, que daí tem a mutação. Tu não vai pegar um cobalto ou um azul na linha aro branco que tem infiltração de verde, entende? Não, ele é azul e não vai infiltrar, porque é a mutação dele. Diferente do Roseicollis, né, que ainda não se tem essa comprovação que surgiu. E às vezes até surgiu, mas como está misturado hoje, tu pode ter um turquesa limpo e pode ter um azul, entendeu? Como tu está misturando hoje, ele vai ainda infiltrar nas próximas gerações. Mas, pessoal, o Guilherme ele não trabalha só a linha fundo branco, não. Eu quis comentar porque são poucos no Brasil que estão nesta evolução para chegar num pena longa aí de padrão, né? Ou chegar próximo do padrão do fundo amarelo, porque você na última Copa Brasil Soco, eu acho que o Best in Show foi teu, né? Não, a última foi do Rodrigo. A penúltima foi teu, né? Mas você e o Rodrigo e o Isaldir ficam sempre na disputa, geralmente, então, né? Foi a penúltima, foi minha, com o Verde Jade, fiz 94 pontos, e a última foi do Rodrigo, se não me engano, com o Palino, Pálide e Cara Laranja. Olha o Pálide também é lindo, né? A gente sempre gostou, né, dessas cores, por mais que sejam estrategicamente para tu ir para campeonato, são cores bem mais concorridas, né? Então, linha Pálide, Verde, Jade, Lutinos, próprios Canelas, então são as cores mais disputadas, né? Então, para tu se arriscar nessas cores aí, tu tem que ter umas aves de qualidade. E é verídico, Guilherme, o que você comenta muito, principalmente vocês que estão num padrão bem elevado de pena longa na linha fundo amarelo, isso é verdade, o que você comenta muito, que é uma ave que tem uma dificuldade grande de reprodução, até devido ao tamanho delas. Explica um pouquinho isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Depende, tem um pouco de mito, tá? E um pouco é verdade. Eu sempre digo assim, na natureza a gente tem aves que estão lá há bilhões de anos de evolução, e isso de forma espontânea. E elas se proliferam, né? Justamente porque a evolução causou para elas características que elas pudessem evoluir e permanecer criando. Quando a gente traz isso para cativeiro, a gente faz uma evolução muito rápida, e às vezes a ave vai perder algumas características que eu acho como criador que são boas, e a ave vai perder outras características que para ela prosperar não vai ter. E uma é na criação. Por exemplo, aqui em casa, o que eu seleciono muito também? Aves que criam, tá? E talvez outras pessoas, nas suas criações, vão olhar só aves maiores, penalongas maiores, mas que tem algum problema reprodutivo, tá? Por isso que eu disse, nessa seleção aí que aconteceu, temos linhas que criam bem e temos linhas que não criam tão bem. Tá, só vou te interromper, que isso é importante você falar. Aqui vai ser muito importante. Sim. Pessoal, o Guilherme vai falar o que ainda, se vocês aí não sabem, que um bom criador é genética, hein? É genética. Então, assim, todas as minhas aves aqui, os casais criam os filhotes. Eu não trabalho com enxertar filhote em outro casal ou alguma coisa assim. Então, todas as aves que eu crio é porque as aves mesmo trataram. Eu vejo muitos criadores que tem lá uma ave, às vezes, espetacular no plantel, porém essa ave não cria bem. Ela bota, mas não choca. Ela choca, mas não trata. E assim vai. E é a genética dela. E é a genética dela fazer assim. Para os filhotes. E o que esse criador faz? Em vez de
descartar essa ave, ele acaba pegando esses ovos dela e transferindo para outros ninhos, né, para casais que criam, que tratam. Porém, o filhote que nasceu ali, a genética dele, ele vai ser uma ave com aquele problema de criação. Com certeza. Tá? Então, esse trabalho a gente também precisa fazer. Eu até entendo que tem criadores que vão dizer, pô, mas como é que eu vou descartar uma ave dessa? Essa ave é muito boa, é a melhor ave que eu tenho no meu plantel. Tudo bem, é uma escolha tua, mas tu vai tentar criar uma coisa que no futuro tu não vai conseguir criar prosperar. naturalmente. Naturalmente, né? Não. Então a gente vê esse problema às vezes em algumas espécies, né, de aves, que praticamente todas as espécies elas criam só com auxílio de amas secas, né? Na verdade, você vai se criar um ciclo, né? Se cria genético um ciclo de aves que não criam bem. Então isso é muito importante, que nem vem aquele conceito, o pena longa não cria. Depende. Qual linhagem de pena longa que não cria? Né? Temos linhagens no Brasil hoje de penas longas que criam muito bem. Tá? Então isso, e claro, vinculado a um manejo, né, Cláudio? Não adianta tu ter, eu comprei a ave certa, ela tem uma genética boa, tá tudo certo, mas aí tu leva para tua casa e teu manejo é totalmente errado, né? Tu dá uma semente muito gordurosa, tu em determinadas épocas do ano tu não faz um manejo adequado daquela criação e ela não vai criar bem. O lugar que ela está condicionada também não é o lugar ideal para ela. Então, são vários problemas que podem estar acontecendo durante a criação e tu não ter êxito, né? Agora, você tocou num assunto interessante também, porque os agaporneiros do Brasil inteiro, e eu, na minha época, mais ainda, porque não existia nada para aves, a não ser mistura de sementes, com a vinda da Nutribiótica, você é distribuidor da Nutribiótica para Chapecó e todo o oeste catarinense. E não é porque você vai ser distribuidor, porque te chamou a atenção, e eu sei disso, e chamou a atenção do Brasil inteiro de vários segmentos, com a Nutribiótica que criou a extrusada para agapornis. E a gente viu a imagem do Rodrigo Garbim já numa live, os agapornis atacando a extrusada de uma maneira impressionante. Como é que você vê essa evolução? Porque eu não estou dizendo que você tem que abandonar a semente, porque hoje eu dou mistura de semente para minhas aves, eu dou extrusada e dou farinhadas. É o completo total para as suas aves. Assim, mas os agaporneiros não tinham esse costume e está mudando. Eles quase que não davam, inclusive o Alexandre Doppik está interessado, acho que vai entrar em contato com você, ele quer também incrementar, porque ele dá só farinhada e sementes, e ele quer incrementar a extrusada. Como é que você vê? Eu acho que isso vai evoluir muito os agapornis. Com certeza. A gente está muito feliz, eu, o Rodrigo, né, que a gente aceitou essa parceria com a Nutribiótica, mandar um abraço pro pessoal lá da Nutribiótica. Então, quem precisar aí de ração, pode estar entrando em contato com a gente, fazer uma propaganda aqui. Claro, né? vai estar o contato no chat teu depois. Vai estar o contato, pode entrar em contato com a gente vai estar, semana que vem deve estar chegando os produtos aqui em Chapecó, e a gente vai estar distribuindo para toda a região. Lembrando, pessoal, que ele não vai ter só ração para agapornis. Não. A Nutribiótica tem um leque completíssimo, tem para todos os tipos de psitacídeos, tanto individuais como gerais, e também farinhados especiais. Só para dar uma adendo, se o pessoal vai pensar que é só agapornis, não, tem uma variedade enorme. Com certeza. Então, assim, como a gente estava falando agora de evolução, se as aves evoluem, o nosso manejo evolui e a nossa alimentação evolui. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção na Nutribiótica. Quando você começou a divulgar o trabalho deles, né, a gente começou a acompanhar um pouco mais de perto, né, como que funciona, as inovações que eles vêm trazendo para o mercado e características que antes a gente não tinha. Porque que a gente não dava uma extrusada antes para nossas aves. Daí tinha aquele mito, pô, mas a extrusada ela passa por um processo de aquecimento, e aquele processo de aquecimento acaba que tirando a maioria das vitaminas, dos minerais que está ali, e acaba resultando num produto que não vai ser tão completo para a ave como é a semente. Isso é evolução. Isso é evolução que a Nutribiótica vem trazendo para a gente, né? Então, hoje, eles têm uma tecnologia que consegue manter essas vitaminas, esses minerais na ração extrusada. Da mesma forma, eles garantem os níveis desses produtos, né?
Então, esse foi o principal ponto que a gente optou por estar usando a extrusada no criador. E daí até agora, na última caravana do Bill, que teve na Soco, né? Então, eu até falei, eu nem sabia que eu ia distribuir a nutribiótica. E daí tava lá o André falando, né, sobre a nutribiótica. E daí qual que é o principal problema nosso como criador? É tu garantir os alimentos para as aves. O André tava lá vendendo. Eu podia pegar e dizer, bom, André, me dá 30, 40, 50 quilos de extrusada. E depois? Por isso que é bom o distribuidor local. Entendeu? Não, ele me disse assim, não, Guilherme, vai ter um distribuidor aqui no Oeste, fica tranquilo. Eu nem sabia, né? Ia ser você. Ia ser comigo, né? Mas tudo bem, isso Olha acho que foi um... Dá volta, né? E ele disse, vai ter um distribuidor. Então legal, se vai ter um distribuidor e eu vou conseguir manter essa alimentação para as minhas aves, eu vou comprar, tá? E foi aí que a gente começou a usar as extrusadas e farinhadas na nutribiótica e uma aceitação espetacular, né, das aves, comem muito bem, então eu indico aos criadores que puderem estar experimentando e passando para suas aves, é uma evolução, como a gente tem nas aves, também evolução na alimentação. E não é só alimentação, é manejo, né, Cláudio? Hoje a gente tem estudos aí que indicam, como você falou antes, as sementes é importante. Se o criador quiser continuar usando sementes, não tem problema nenhum. Porém, como ele faz sempre uma conta, né, para colocar extrusada dentro do criador. Pô, eu vou continuar dando semente e vou colocar extrusada, é só gasto a mais. E às vezes não é só gasto a mais. Esses dias eu estava escutando um especialista falando, né, sobre o assunto. De cada 10 quilos de sementes que você fornece para sua ave, ela vai consumir 3,5 kg. O restante é casca ou vai fora, é o desperdício, né? Que a ave fica ali procurando a semente que ela mais gosta e o resto vai jogando fora. Da extrusada é bem diferente. De cada 10 quilos que você fornece para sua ave, ela vai consumir 9. Então, olha, às vezes a pessoa faz um cálculo, né, errado e acaba, às vezes, gastando mais ou igual do que está colocando uma extrusada dentro do criadouro, que vai garantir os níveis de vitamina, minerais que a ave precisa. E hoje a gente consegue trabalhar também diferente na extrusada. A gente tem linhas de extrusada, de manutenção, que são de épocas que a ave não está criando, e depois está fornecendo para a ave linhas de criação, que vai aumentar o valor calórico, energético da extrusada, e, né, vai ter um manejo muito melhor na sua criação. A mesma coisa a gente estava falando antes do Penalonga. Ele tem características de Penalonga que a ave engorda muito fácil. E a gente sabe que se tu criar com uma ave que tem sobrepeso, tu não vai ter sucesso. A gente nem indica tu começar a criação com ave com sobrepeso, porque algum problema ela vai dar. Então, é isso que a gente tem que garantir. Níveis de alimento para a ave no período de manutenção, que ela não tenha esse sobrepeso para a época de criação, sim, ela está pronta para esse período. Isso que você falou é importantíssimo, porque assim, eu fiquei até encantado escutando o Guilherme, tá antenado, hein? Porque assim, Guilherme, a extrusada, ela tem tudo balanceado. Ainda mais com o Celso Marcial, que é especialista nisso há 30 anos. Isso aí, um abraço para o Celso também. Zootecnista, ele tá ligadão. E depois vamos fazer corte de você, vamos botar lá na Nutribiótica Oficial, lá, podcast. Porque ali tá balanceado. E não vai fazer a ave adquirir muito peso. Que nem você falou, tem a ração própria para a época de manutenção, de reprodução. Isso vai fazer com que crie mais, e é o que está acontecendo em todo o Brasil. Sim, eu vejo que assim o criador, na ânsia a gente sempre quer dar o melhor para nossa ave. Isso é muito bom, né? Isso sempre tem que partir disso. Só que a gente esquece que na natureza tem épocas do ano que a ave não se alimenta, né, com abundância. Até porque não tem. Porque não tem. Isso é evolução, disse que para ela, todos esses milhões de anos de evolução sempre foi assim, e eu trago para cativeiro e dou alimentação abundante o ano inteiro. Em algum período ela vai ter problema, entendeu? Porque ela não está preparada para receber todas essas calorias, toda essa energia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Em grandes piscicídios, o pessoal já abriu o olho, né? Já entendeu que para ter sucesso reprodutivo, ele precisa fazer esse manejo durante o ano, tá?
Mas para pequenos e médios pistacídeos, como a gente, né, eles são um pouco mais prolíferos, a gente não se atentou muito para isso, esse manejo de alimentação. Que bom que hoje está começando, tá? As pessoas estão começando a perceber, vendo que alguns problemas que elas têm em casa são simplesmente alimentação. Simplesmente. E elas conseguem resolver muito fácil. E às vezes fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos com aquela ave que não reproduz e simplesmente com uma alimentação balanceada ela vai conseguir ter sucesso. Hoje, pessoal, no Pod Bio, a experiência de Guilherme Carraro Botim na criação, na reprodução de agapornis. Guilherme, obrigado, né? Mais uma vez, passando a sua experiência aqui, a tua experiência, né? Principalmente aí que eu queria comentar de novo sobre os agapornis, os fundo branco aí, chegando, já chegou, eu acredito, né? Pelo que eu vi, nos Penalonga. E todo o manejo que você faz, os teus cuidados, o teu criador aí é impecável. E eu acho que é isso que quem está lá nos ouvindo e nos assistindo, eles também merecem, porque eles vão aprender, todos nós aprendemos. E você está sempre disposto, né? Você está envolvido muito na ornitologia, é o atual presidente aí da SOCO, né? Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, um grande trabalho pela frente, muitos campeonatos, o maior do Brasil fora da FOB vai acontecer agora em novembro, né? Esse podcast vai sair antes da Copa, então dá para a gente falar de novo, fazer como você falou aí, um comercialzinho, né? 14 a 17 de novembro, prepare suas aves e venha, né? Isso o maior campeonato. E obrigado por estar aí comigo e o Liminha novamente. Cara, eu que agradeço vocês, né, Cláudio, Liminha. É um prazer, como eu falei antes, receber vocês aqui em casa. Estamos, dentro do possível, sempre à disposição, né, do pessoal aí. É claro que nem sempre a gente consegue ser tão prestativo como deveria ser, porém, devido aos deveres que a gente tem, todo mundo trabalha fora, então uma correria e família, né, aproveitar e deixar um abraço para minha filha, para minha esposa. E ela, como é que ela fala pro Bill? Você não me deu oi. Você não me deu oi hoje. Fala o nome delas. A Valentina e a Monibel. Então, a Valentina é minha filha. No microfone que o Liminha me xinga. Um abração. Isso a aí. Valentina e a Monibel. Isso aí. Deixar um convite, então, para todos os criadores. A gente já fez uma live, né? Para estarem prestigiando, para estarem vindo. Não tenho ave para levar, mas venha para o campeonato. Participa, venha visitar, né? Vamos fazer um grande volume de criadores aqui em Chapecó, né? E tá registrando isso e mostrando que a gente está nativa. Isso é muito importante, tá? Muitas pessoas ainda não se atentaram que a gente passou um período grande agora sem campeonatos e agora está voltando. A gente precisa mostrar que a gente está forte. Tá? Então isso é muito importante. Agora na SOCO, ano que vem a gente vai ter regional, vai ter estadual, vai ter campeonato brasileiro. Então assim, agora a gente tem que se engajar e cada vez mais estar participando e estar vindo para os clubes e mostrando a nossa força. E agradecendo o pessoal da Cidasc, que agora estão acompanhando o Bill direto, hein? Olha que legal. Um abração para eles aí que também estão ligados, estão nos fiscalizando e liberando, então, os campeonatos aqui em Santa Catarina. Obrigado pela audiência, obrigado a Nutribiótica, Ampligen, Zovet Silvestres, Pena Firme e também Choque Master. E claro que no próximo sábado, 19 horas, podcast, pessoal. Você pode ouvir aí agora o mundo da ornitologia no rádio, viajando aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, também no YouTube Music. Olha que legal. E claro, aqui no YouTube também em imagens. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado, 19 horas, no Pod Bio, mostrando também o mundo da ornitologia.